gravar vários lotes de... Espera aí que chegou mais gente pedindo autorização. Aqui. Eu vou gravar vários lotes de perguntas. Como eu falei, eu escolhi a FUVEST, que são perguntas bem estruturadas, e elas não são muito extensas como as do Enem, porque a gente perderia muito tempo naquelas questões do Enem. Como eu falei também, quando a questão cai, não quer dizer que ela, como é que se diz? Vai cair aquela questão. Mas por isso que, dentro de cada questão, eu explorei o que poderia ser trabalhado em volta dela, né? Então, vamos lá. Nossa prova de biologia vai ser a segunda prova do Enem. Então, aqui, os carboidratos, os lipídios e as proteínas constituem material estrutural de reserva dos seres vivos. Qual destes componentes orgânicos é mais abundante no corpo das plantas e de um animal? Então, olha só, gente. Mais gente chegando, peraí. Ai, meu Deus, isso atrapalha. Aqui. Pronto. Márcio, seja bem-vindo, Márcio. Da próxima vez vocês entrem com o e-mail do Instituto, para não precisar aceitar todas as vezes vocês. Então, vamos lá. Carboidrato, proteína, lipídios, que mais? Ácidos nucleicos, eles fazem parte de um grupo chamado de macromoléculas. Ele é importante quando a gente vai estudar a bioquímica celular, que são os componentes da célula, né? Da célula. Alguém quer entrar. Quem é, gente? Cadê? São os componentes da célula, tá? Então, são as chamadas macromoléculas, que são moléculas grandes, né? Pronto. Daqui a pouco eu não vou mais aceitar ninguém. Rogério. Rogério, bem-vindo. Bom que você está aqui. Gente, olha, dentro desse grupo tem vários alunos que são do PIBID também. Eles vão assistir algumas aulas de vocês. Eu também chamei os alunos que vão, são estagiários da biologia, que vão acompanhar as turmas, né? Nós temos 2 estagiários, que são a Francineide e a Samara. Tá? Eles vão acompanhar a turma também. Então, vamos lá. Aí, nós temos as macromoléculas, que são proteínas, lipídios, carboidratos, né? E elas são chamadas as moléculas orgânicas, macromoléculas, porque elas têm longas cadeias de carbono, né? Então, a pergunta é, qual desses componentes orgânicos é mais abundante no corpo das plantas e de um animal? Então, são as proteínas em plantas e animais, carboidrato em plantas e animais, lipídios em plantas e animais, a letra C, que é a verdadeira, ou é proteínas em plantas e lipídios nos animais? Veja bem, se a gente falasse como todo, qual a macromolécula mais abundante na vida é a celulose. A celulose é a molécula mais abundante. Ela é um carboidrato. Quando você faz a distinção entre proteínas, ou entre animais e vegetais, aí a gente tem que os carboidratos em plantas são mais abundantes e as proteínas nos animais são mais abundantes. A celulose, né? Então, como eu falei para vocês, às vezes não cai essa questão, mas a explicação ao redor ajuda a fazer alguma questão. A celulose é uma molécula, uma macromolécula gigante do grupo dos carboidratos, que são formados por unidades repetidas de açúcares, que no caso aqui é glicose. Então, a glicose, mais outra glicose, mais outra glicose, mais 1000 glicose, forma celulose. Mas forma celulose, mas também forma um amido, mas também forma um glicogênio. Então, o que diferencia uma celulose de um glicogênio, de um amido? Se todas são formadas por unidades de glicose.
Alguém pode me responder? Vou contar até 5, viu? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que diferencia esses carboidratos, se eles são feitos do mesmo elemento que é a glicose, são as suas ligações entre uma glicose e outra. Então, aqui, ó, a ligação da celulose é beta 1,4. Ela está ligando o carbono 1 ao carbono 4 da molécula seguinte de glicose. Agora, olha, quando você vem aqui a dextrina, o amido, aqui, ó, a ligação, você pode ver, ó, de uma glicose com outra já é diferente, tá vendo? A da celulose, ela é assim, ó, feito um Z, e a do amido, ela é mais linear. Essa daqui é alfa 1,4, tá certo? Então, são as ligações que são diferentes. Isso é muito importante, por quê? Porque, por exemplo, quem é que digere a celulose? Quem digere a celulose? Já entra agora a sua ecologia. Você conhece alguém que consegue digerir a celulose? Vocês conseguem digerir a celulose? Vocês conseguem comer madeira? A parede celular das plantas? Não, a gente não consegue comer madeira. Mas cupim consegue comer madeira, não é? Então, o cupim, o ácido, as enzimas digestivas do cupim é capaz de quebrar essa ligação aqui da glicose, da celulose? Sim. O próprio cupim? Não. Não. Não é. Não o cupim, mas... Não o cupim, muito bem. Muito bem. Os protozoários que estão dentro da barriga do cupim é que são capazes de digerir a celulose. Dizem, mas professora, é como alface é planta. Então, eu não estou digerindo a celulose? Não. Por isso que a mastigação é importante. Quando você está comendo alguma planta, a mastigação vai cortar, vamos dizer, rasgar as células e extravasar o conteúdo celular. E é o conteúdo celular que você vai se alimentar. Você não vai se alimentar da celulose. A celulose vai ser a fibra que vai ajudar a fazer o bolo fecal. Entendeu? Então, a celulose é o carboidrato, a molécula orgânica mais abundante na natureza, certo? E ela é a mais abundante na natureza e ela é difícil de ser digerida, certo? Aí, no caso aqui, foram as proteínas nos animais. Então, voltando aqui, nós temos esse aqui, ó, os carboidratos, o grupo dos carboidratos, né, que são os monossacarídeos, como a glicose, a frutose, a ribose, a desoxirribose, são monossacarídeos. Disacarídeos é o quê? É que tem 2 unidades de açúcares, como tem em inglês aqui, né? A sacarose, né? Que é o açúcar da cana-de-açúcar. Então, aquele açúcar que você bota no café e tal, é um disacarídeo, é a sacarose, tá certo? A lactose, que é o carboidrato do leite. Lembre-se, tem um carboidrato do leite, mas as pessoas também falam das proteínas do leite. Então, eu tenho o leite, tem o quê? O leite tem proteína, o leite tem carboidrato, o leite tem lipídios, né? O leite é um alimento muito rico, muitíssimo rico. Então, por exemplo, as pessoas que são veganas, né? Tem pessoas vegetarianas, que são pessoas que não se alimentam de carne. Existem pessoas veganas que não se alimentam de alimentos de origem animal. Então, elas não comem ovo, elas não comem leite, elas não comem manteiga, nenhum alimento que veio do animal, do produto animal. Então, tem gente que cai no radicalismo. Então, existem casais, por exemplo, que quando têm os filhos, não querem dar o leite para o filho. Por quê? Porque eles têm essa ideologia do veganismo, que não pode se alimentar de produtos originários de animal. E aí está causando um problema jurídico, porque os pais estão sendo presos pelos conselhos tutelares porque estão matando os filhos de fome. Porque as crianças, mamífero, o nome já está dizendo, tem que se alimentar de leite até determinada idade, certo?
Então, é uma alimentação exclusivamente de leite até certo ponto. Depois, o que é que acontece depois? Depois nós vamos perdendo nossa capacidade de produzir a enzima que digere a lactose. A lactose, então, é o carboidrato leite. Aí a gente vai perdendo, ao longo do tempo, a gente vai ficando velho e vai perdendo essa enzima, né, capacidade de produzir essa enzima, e a gente tem a intolerância à lactose. Então, muita gente é intolerante à lactose. Aqui na sala, alguém é intolerante à lactose? Meu primo é intolerante à lactose. Pronto. É bem chato, né? Se a pessoa toma leite, a pessoa tem facilmente vai ter diarreia, certo? Vai se desmanchar em merda. Aí, não, por quê? Porque ele não consegue digerir a lactose, certo? E aqui nós temos o amido, né? E que é um carboidrato bastante abundante nas plantas, por exemplo, quando a gente pega uma batata, todos aqueles alimentos de plantas que são maçudos, ou mesmo os alimentos processados, quando você vê um macarrão, então ela tem aquela massa, aí a gente fica, aquilo ali é muito amido, aquilo ali é constituído basicamente por amido, certo? Então, vou reconstituir aqui, vamos pensar numa questão que poderia ser tratada dentro do Enem. Olha, a questão da desnutrição. Existe a desnutrição porque a pessoa está sem alimento e a desnutrição porque você está comendo de forma errada. Então, você pode ver os programas que são gravados em lugares muito pobres, que a nova face da desnutrição são pessoas obesas. Então, quanto mais pobre é aquela população, mais obesos vai ter. E não quer dizer que ele está se alimentando bem. Ele está se alimentando de uma dieta muito rica em carboidrato, mas pobre nos demais nutrientes, ok? Então, esse é o carboidrato, que é outra macromolécula, e essa outra macromolécula aqui são os ácidos nucleicos. Aí a gente tem aqui a dupla fita do DNA, e nós temos a fita simples do RNA. E aqui nós temos as bases nitrogenadas, né? Que elas se pareiam entre si. Então, a gente viu lá, né? Era Ceres Goiás, né? Citosina com guanina. A base nitrogenada, elas tem força de atração entre elas. Então, citosina, ela tem atração por guanina. Então, Ceres Goiás. E a outra, o menino, quando eu dei aula no primeiro ano do técnico agropecuário, ele disse, técnico em agropecuária. Ficou timina e adenina. Aí eu acho que vocês até inventaram um outro lá, né? Então, as bases nitrogenadas, elas têm atração entre elas, porque elas se ligam através de ligações de hidrogênio. Citosina tem atração por guanina e a adenina tem atração por timina. E aí eu formo a fita do DNA, que é dupla. A fita do RNA, ela é simples. Aqui nós temos outro grupo de macromoléculas, que são as proteínas. As proteínas, elas são formadas pelos aminoácidos. Então, aqui tem os aminoácidos, né? Que eu tenho um grupo de aminoácidos que forma as proteínas. A quantidade de aminoácidos para formar a proteína varia de proteína para proteína, e a sequência desse aminoácido varia de proteína para proteína. Então, vamos supor o seguinte, você se alimentou, você comeu lá o seu bife de boi, então a carne é muito proteica, a carne é um alimento proteico, ou então um ovo, aí você, na clara do ovo tem albumina, a albumina é uma proteína, né? Então, você comeu o bife e o ovo, então, 2 alimentos ricos em proteínas. Quando a gente se alimenta de proteínas, no nosso aparelho digestório, essas proteínas vão ser todas quebradas em aminoácidos. E esses aminoácidos vão ser reabsorvidos e depois eles vão ser reorganizados para formar as nossas proteínas. Então, por que nós, seres humanos, precisamos nos alimentar de proteínas? Porque nós vamos usar aquelas proteínas que nós estamos comendo, nós vamos usar os aminoácidos que estão naquela proteína. Então, as proteínas da nossa alimentação vão ser destruídas
para se formar, então, as proteínas nossas, certo? Elas vão ser destruídas para formar vão ser formadas para formar os aminoácidos, né? Ser quebradas em aminoácidos e dos aminoácidos para formar as nossas proteínas. Existem proteínas que são chamadas de proteínas essenciais. É muito barulho, viu? Se é uma máquina lavando, a pessoa fazendo coisa, é uma pessoa apitando aí. Eu vou desligar a máquina de lavar. Peraí, só um minuto, viu, gente? Pronto, gente. Desculpa aí. Então, aí nós temos aqui os aminoácidos, que eles vão ser reconstituídos. Então, nós temos os aminoácidos essenciais. O que são aminoácidos essenciais? São aqueles que o nosso corpo não consegue produzir. Eles têm que ser absorvidos da própria alimentação. Alguns desses aminoácidos que vocês estão vendo aqui no quadro, eu tenho uma capacidade de transformar um em outro, certo? Então, eu posso pegar, vamos supor, não sei se é o caso, ácido glutâmico e transformar ele em glutamina, certo? Eu posso transformar arginina em asparagina. Então, alguns aminoácidos no meu corpo, quando sente necessidade, pode transformar um em outro. E outros aminoácidos, não. Então, eu não tenho como transformar nele quando eu preciso dele. Aí, o que é que eu preciso? Eu preciso ter ele através da alimentação. E uma alimentação que fornece muito desses aminoácidos essenciais é o nosso famoso feijão com arroz, certo? Então, a comida do brasileiro é agraciada por permitir que tenhamos boa parte dos aminoácidos essenciais. Aí, terminamos essa parte aqui das macromoléculas. Nós vamos falar agora, né, a outra questão que eu relacionei da FUVEST, foi a questão dos cromossomos sexuais. Então, aqui é a determinação dos nossos o sexo, né? O sexo feminino e masculino dentro dos mamíferos. Nos mamíferos, é conhecido como sistema XY. É quem determina. Nós temos 23 pares de cromossomos. 22 pares de cromossomos, eles são chamados de cromossomos autossômicos. Ou seja, eles dão para a gente cabeça, perna, pescoço, os órgãos, nossos órgãos, responsáveis pelo nosso funcionamento. E o último par, né, o par 23, ele é responsável por determinar o sexo, se vai ser homem, se vai ser mulher. Aí, voltando aqui, que eu parei para botar a gente na sala. Então, aqui, o cromossomo que determina quem vai ser fêmea ou macho, vai ser o cromossomo, o último par que é organizado em XY, tá bom? Então, aqui está a mulher, esse é o símbolo feminino, é chamado de espelho de Vênus. E esse aqui é o escudo de Marte. Então, esse é o símbolo para o feminino e esse aqui é o símbolo para o masculino. Então, aqui nós temos os 22 pares de cromossomos, mais os cromossomos sexuais, e na mulher tem, então, 44 cromossomos e 2 cromossomos X. Então, a mulher é XX. O homem, ele tem 44 cromossomos e o cromossomo sexual dele é o XY. Isso aí vocês já estão cansando de saber. Então, homens e mulheres produzem gametas. Os gametas têm a metade do conjunto desses cromossomos. Então, nós somos seres diploides. Por que nós somos seres diploides? Porque nós temos 2 conjuntos de cromossomos. Por isso que a gente diz que a gente tem 23 pares de cromossomos. Entendeu? Então, nós somos diploides porque temos 2 conjuntos de cromossomos.
E para formar um ser, como nós, seres humanos, fazemos a reprodução sexuada, nós precisamos formar gametas. E os gametas têm a metade do número dos cromossomos. Então, todos os cromossomos que uma mulher produz carregam com ela o cromossomo X. Todos os cromossomos que o homem produz, os cromossomos não, os gametas, desculpa. Todos os gametas que a mulher produz tem os 22 cromossomos, agora não mais pares, né? Porque a gameta tem a metade do conjunto, então não são mais pares. Os 22 cromossomos autossômicos e um cromossomo X. E o homem, eles produzem os seus gametas 22 cromossomos e o X ou o Y. Então, um gameta vai estar carregando o X e o outro gameta vai estar carregando o Y. Esse é o sistema XY, dos mamíferos. Existem outros tipos de sistema sexual que determinam o sexo? Sim. Né? Aqui é o dos gafanhotos e outros insetos. Quem determina, que é o chamado X0. Isso aqui é um zero. Por quê? Porque quem tem um cromossomo a menos é o macho. Quem tem um cromossomo XX é a fêmea. Tá certo? Então, esse aqui já é um sistema diferente, né? Porque a falta de um dos cromossomos sexuais determina o macho, certo? E a presença de 2 cromossomos sexuais determina a fêmea. Aqui em galinhas, né? Em aves. Não são todas as aves, não, viu? São em parte das aves. Aí nós temos o sistema ZW. É parecido com o XN, sendo que é trocado. No humano, XY não é o homem. Aqui o cromossomo diferente, ZW, é a fêmea. E o XX, ou seja, o ZZ, é o macho. Então, esses são... Mais alguém chegando? Esses são os cromossomos, o sistema ZW das aves. Então, não existe somente XY, o sistema XY. Existe o X0, existe o ZW, existe outros. Alguém quer falar? Não, né? Pode falar, viu? Como vocês quiserem. Outra forma de determinação de sexo é o sistema haplodiploide, né? Que é pelo conjunto de cromossomos. Você viu que aquele outro do gafanhoto, um cromossomo a menos, um cromossomo sexual a menos, dizia que iria nascer um macho. Aqui, no sistema haplodiploide, é o caso das abelhas, né? O zangão, ele só tem um conjunto de cromossomos. Então, o macho só tem um conjunto de cromossomos. E a fêmea, ela é diploide, ela tem o dobro, né? O conjunto dobro dos cromossomos. Então, o macho só tem um conjunto de cromossomos e a fêmea é diploide. O macho é haploide, a fêmea é diploide. Bem, na questão das fêmeas também, dentro das abelhas, há uma diferença também em relação à alimentação. Então, eu tenho que a alimentação, se a abelha fêmea for alimentada com geleia real, ela vai maturar seus órgãos sexuais e ela vai ser a reprodutora, ela vai ser a rainha. E se ela for alimentada apenas com grão de pólen, ela vai ser uma abelha operária. Então, a alimentação vai determinar a fecundidade. Mas aqui, entre macho e fêmea, é o conjunto de cromossomos que vai determinar. Então, observando, no gafanhoto, tem um cromossomo a menos, é macho. Nas abelhas, tem um conjunto de cromossomos a menos, é um macho. Aí a pergunta, veja bem que isso aqui é bastante interessante. Sinira, já posso ir aí no quarto? Tá. Fecha a porta do quarto, viu? Por favor. Aí, aqui uma questão interessante. No início do desenvolvimento, todo o embrião humano tem estruturas que podem se diferenciar, tanto no sistema reprodutor masculino, quanto no feminino. Então, a gente é como se fosse hermafrodita, quando a gente está no início embrionário.
porque a gente pode ser tanto um feminino como masculino. Um gene do cromossomo Y, denominado SRY, né? Que a da sigla região de determinação do sexo, induz a formação de testículos. Hormônios produzidos pelos testículos atuam no embrião, induzindo a diferenciação das outras estruturas do sistema reprodutor masculino e, portanto, o fenótipo masculino. Então, o cromossomo X é quem vai dizer se a pessoa vai ter testículo ou não. Se não tem um cromossomo X, a pessoa não tem testículo. Tá certo? Por que ele diz que tem testículo? Porque os hormônios que são produzidos nos testículos é que forma a diferenciação das outras estruturas, né? Então, ele tem aquelas características sexuais secundárias. Quem produz aquela barba, o pelo no rosto, a questão da massa muscular, como se os pelos pubianos eles são distribuídos, isso tudo são hormônios masculinos que são produzidos, e os hormônios masculinos são produzidos no testículo. Então, quem determina a criação do ter ou não ter testículo? É essa parte do gene que está presente no cromossomo Y, que é SRY. Tá certo? Aí suponha que um óvulo tenha sido fecundado por um espermatozoide portador do cromossomo Y com uma mutação que inativa completamente o gene SRY. Então, se eu tenho um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide que não tem o SRY, o que vocês acham que vai acontecer? Agora eu vou escutar de vocês. Pode falar, gente. Bora, gente. Olha o sorteio. O que a senhora fala? Qual que é a pergunta mesmo? Se tem um Olha óvulo só, que não... eu tenho um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide que tem uma mutação nesse SRY, do cromossomo Y. Ele está inativo, então ele não forma testículo. Tá certo? E aí, como é que vai ser esse ser que vai ser formado dessa fecundação? O Y está carregando um gene inativo. Como vai ser essa criança que vai nascer? Ela vai ser XY? Ela vai ser XX? Vamos ver aqui as opções. Fala aí, Rogério. Eu acho que ela só... Eu acho que se o espermatozoide ele entra sem o cromossomo Y inativo, então ele não vai ter possibilidade de desenvolver um filho homem, né? É isso? Mas e aí, no cariótipo, se eu fizer um exame de cariótipo, mais uma pessoa entrou, deixa eu botar para dentro. Se eu fizer um exame de cariótipo, essa pessoa vai ser XX ou XY? Eu acho que vai ser XX. Vai ser XX? Não. O cromossomo Y, que está com esse gene mutante, ele vai permanecer. Então, essa pessoa que vai ser formada pela fusão do Y com o espermatozoide com o óvulo, vai ser uma pessoa que vai ter os cromossomos X e Y. E ela vai ter o fenótipo feminino. Ela não vai ter o testículo, entendeu? Essa pessoa lá, se for fazer um exame de sangue lá, vai ver que ela é XY. Vai ver os cromossomos dela tudinho e vai ver que ela tem um XY. Mas ela vai ficar como uma mulher. Por quê? Porque ela não tem o gene que vai formar o testículo. E o testículo forma o hormônio que vai dar aquelas características sexuais secundárias. Tem gente comentando aí? Eu tenho que me, como é que se diz? Das próximas vezes eu queria que vocês falassem, não copiassem, que aí
eu fico pensando que é a gente que está querendo entrar na sala, viu, gente? Desculpa aí. Eu prefiro que vocês falem. Então, essa pessoa que vai nascer, ela vai carregar o X e o Y, mas esse Y vai estar inativo e aí não vai formar o testículo. Se não forma o testículo, eu não tenho testosterona. Se eu não tenho testosterona, eu não tenho as características masculinas. Tá bom? Então, é isso. Socorro! Mas só um X vai ser suficiente para dar a característica feminina? Sim, sim. Vamos ver isso aqui. Letícia, não é? Isso. Ai, graças a Deus que pelo menos eu estou lembrando a voz de vocês para decorar os nomes. Meu Deus do céu, porque esse tempo todo longe é uma tristeza. Olha, então aqui nós temos a foto dos cromossomos sexuais, o X e o Y. Você veja bem aqui essa parte aqui que é laranja escuro, do X e do Y. Essa parte é chamada de segmento homólogo. Esse segmento homólogo é onde os cromossomos se pareiam. Eles se pareiam para quê? Para formar aquele... para realizar a mitose, certo? Lá na metáfase e tal, para separar os cromossomos da anáfase e da mitose, eles precisam se parear. Então, eles precisam ter alguma parte que seja idêntica entre eles, para que eles se pareiem. Porque se eles forem todo cromossomo X, cromossomo Y, ser todos diferentes entre si, eles não têm como se parear. E eles precisam se parear para depois se separarem e distribuir equitativamente o número de cromossomos entre as células filhas. Então, esse é o segmento homólogo, certo? Então, tem uma parte muito semelhante entre o X e o Y que faz com que eles se pareiem, eles fiquem lá grudadinhos e depois eles se separam. Aí, aqui tem essa parte aqui, esse amarelo claro, que é a parte que é diferente do X e do Y. Observe que o cromossomo X ele é bem maior do que o cromossomo Y. E aqui está o gene SRY. Esse gene SRY é aquele que vai fazer com que a pessoa desenvolva um testículo. Sem o testículo, eu não tenho hormônio masculino. Sem hormônio masculino, eu fico parecendo uma mulher. Certo? Aqui, olha, aquilo que você falou, Letícia. Eu vou ocultar aqui, só espero que não aconteça nada mais. Pronto. Aqui é a pessoa que só tem um cromossomo X. Ela tem todos os outros 22 pares de cromossomos normais, certo? Tem os cromossomos normais. O cromossomo do par1, do par2, do 3, do 4, do 5, do 22. E quando chega nos sexuais, ela só tem um X. Essa pessoa é a pessoa que tem a chamada síndrome de Turner, né? E essa mulher daqui, vocês conhecem essa atriz aqui? Ela, já viram ela na TV? Ela é uma atriz, ela é bem baixinha, ela tem síndrome de Turner. As pessoas com síndrome de Turner têm as características que estão descritas aqui, né? A estatura baixa, dobras na pele, no pescoço, que às vezes ela fica com a aparência de um pescoço alado, né? Tem problemas cardíacos, pouco desenvolvimento dos seios, às vezes elas... ovários subdesenvolvidos, muitas vezes elas não menstruam e acreditava-se que elas não eram capazes de engravidar, mas existem casos raros de pessoas que conseguem engravidar. Eu conheci uma pessoa que eu fiquei com tanta raiva, porque foi o seguinte, a minha irmã é que descobriu que ela tinha síndrome de Turner. A amiga da minha irmã, muitos anos atrás, ela era baixinha, mas a gente era tudo baixinha mesmo. Ela era baixinha e ela tinha um pescoço alado. Ela tinha como se fosse uma dobra assim no pescoço, que fazia como se fosse uma asa aqui no pescoço. Mas ela era normal, a gente não tinha nada, não via nada de diferente nela e tal. Achava que era uma característica normal. Aí a minha irmã disse assim para mim, eu acho que ela tem síndrome de Turner. E quando eu fui ver, realmente, todas as características da síndrome de Turner. Mas passa despercebido no meio da população. Pessoa que não tem nenhum problema de conviver com os outros, nada. Então, você está dizendo aqui, você está vendo aqui, ó, que eu tenho um cromossomo a menos, e é o cromossomo X, e não fez muita diferença para a pessoa. Tá vendo? Ela tem um desenvolvimento normal. Ela vai ter um problema, ela tem problemas também de
ela tem uma dificuldade de aprendizagem. Mas quem que não tem? Né? Quem que não tem? Então, ela tem uma certa dificuldade de aprendizagem. Então, aparentemente, é uma pessoa tá normal, mas ela tem síndrome de Turner. E o que é que ela tem a menos? Um cromossomo X a menos. Então, esse cromossomo X a menos, eu posso dizer para vocês que ele não é tão importante assim. A gente poderia viver com um cromossomo a menos. Quem seria esse cromossomo? Cromossomo X. Certo? Agora aqui, ó. Outra. Socorro. Oi. Então, aí nesse caso pode acontecer do caso não ter o cromossomo X e não ter o cromossomo Y. Exatamente. Aqui é uma mulher, porque para ser homem, eu tenho que ter X, Y. Tenho que ter pelo menos um Y para ser um homem. Certo? Aqui no caso, ela só tem X. Então, ela é uma mulher. Ela tem um fenótipo de mulher, tá? Então, fenótipo feminino. Ela vai ter dificuldade de engravidar, que possivelmente não vai engravidar, tá cheia de mente difícil. Ela vai ter essa dificuldade de aprendizagem, mas ela é uma mulher normal, passa despercebido dentro da população normal, e ela tem um cromossomo a menos. Então, esse cromossomo a menos, anote aí, X, ele parece, então, ser um cromossomo Z, que eu não preciso muito dele, tá bom? Guarda essa informação aí para a gente trabalhar ela. Tudo bem, Márcio? Foi Márcio, não foi que falou? Foi, tudo bem, aham. Pronto, agora eu vou colocar as perguntas. Aqui estão os cromossomos normais, né? Os 22 pares de cromossomos, e aqui o X e o YY, né? Então, existe gente que é Y0, existe um ser humano que ele tem os 22 cromossomos, não tem um cromossomo X e tem um cromossomo Y, existe pessoas assim? O que vocês acham? Eu acho que existe, já que o X não é tão importante, deve existir. Muito bem, mas não existe, viu, Márcio? O X, um X não é importante, mas se você tirar os 2X, não existe essa pessoa. Entendeu? Se eu tirar os 2X da jogada, não existe essa pessoa. Não nasce. Professora, tá? Mas Oi. Se acontece o contrário, se a gente tem um cromossomo X e Y, mas o X é inativo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Muito bem. Eu acho então, que aqui... Então, vamos lá. Que tem XXY. Vamos lá. Existe a pessoa que é Y0? Ou seja, ela só tem um cromossomo Y, ela não tem um cromossomo X? Não existe. É importante que o ser humano tenha, no mínimo, um cromossomo X. Existe pessoa que é X, Y? Existe. Olha o cariótipo dela aqui, ó. Existe pessoas que é XXX, ou seja, triplo X? Existe. Então, essas possibilidades existem. Eu nunca ouvi falar dessa daqui, ó, X e esses 3Y. Mas existe pessoas que são triplo X, existe pessoas que têm 2Y e a pessoa que é XXY, né? Então, aqui a síndrome do triplo X, ela é raramente causa anomalias físicas óbvias. Então, a pessoa que tem X a mais tem menos anomalia. Então, todas aquelas síndromes que estão relacionadas com o X, as anomalias são menos perceptíveis. Meninas com síndrome do triplo X podem apresentar inteligência levemente abaixo da média, problemas com habilidades verbais, mais problemas escolares que seus irmãos e irmãs, e, às vezes, a síndrome causa irregularidade menstrual e infertilidade. Contudo, algumas mulheres com a síndrome do triplo X já deram à luz a crianças fisicamente normais, com cromossomos normais. Então, todas aquelas anomalias envolvidas com o cromossomo X, elas são mais leves, certo? Agora vamos falar sobre a inativação. Bom, veja bem, eu sou normal, sou uma mulher, então meu cromossomo sexual é XX. Então, vamos pegar uma pessoa aí, Rogério. Rogério tá aí, Rogério é um homem. Ele tem um cromossomo XY. Se eu tenho um cromossomo XX,
Então, todos os genes que estão no meu cromossomo X, eles têm o dobro dos genes, tá certo? Porque eu tenho 2X. Então, eu tenho 2 vezes mais genes do que Rogério. Então, eu não deveria ser uma pessoa assim muito diferente por ter o dobro do gene do Rogério? Aí acontece o seguinte: quando eles foram investigar sobre isso, essa mulher assim, essa senhorinha que é chamada Meire Lyon, ela criou uma hipótese sobre a hipótese da compensação das doses. Como é que funciona isso? Ó, vou voltar aqui para esse cromossomo aqui. Esse aqui. Não, desculpa, não vai ter nenhum que vai ser bom de mostrar, não. Então, se eu tenho 2 cromossomos X, um desses cromossomos X, ele fica inativo e o outro fica ativo. É chamado de mecanismo de compensação de doses. Então, eu não tenho o dobro dos genes do cromossomo X que o Rogério. Por quê? Porque cada célula do meu corpo tem um cromossomo Y, um cromossomo X inativado. Vocês entenderam essa parte, gente? Então, nosso corpo, eu tenho um cromossomo, todas as meninas aí da sala tem 2 cromossomos X, mas um dos cromossomos X está inativo. Ele fica ativo até os 4 dias de formação do zigoto, né? Da moro lá. Aí vai ficando ativo. Então, depois dos 4 dias, um dessas células, que é a maçaroca de células, né, que se forma depois da divisão do zigoto, um desses cromossomos vai ficar inativo. Então, vou mudar aqui de quarto, viu, gente, para facilitar aqui para a gente. Um desses. Então, a célula que estava bem na pontinha. Foi o cromossomo X que herdou da mãe que está inativo. E a Gente, o que aconteceu? A internet dela, será que caiu? Ah, não. Não sei. Eu acho que caiu também. Nossa, tava tão bom, tava até legal.
Esperem mais um pouquinho para ver se ela volta. Ficou aqui no desligado. Gente, vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Agora sim. Vixe, Maria, o microfone desligado, nem para você me avisar que o microfone estava desligado, gente. Mas a culpa foi toda minha, claro, né? Gente, eu parei onde? Na parte que estava falando sobre a inativação do XY, ou do XX, não é? É o chamado mecanismo de compensação de doses, né? Viu a foto também da senhorinha ali, a Meire Leon, não foi? Foi. Pronto. Ela que criou a hipótese de que se eu tenho o dobro dos cromossomos X, todos os genes que estão no cromossomo X, que eles são fundamentais para o ser humano, sem o cromossomo X não tem cromossomo ser humano, todos esses genes, então, estão em dose dupla. Eu teria muito mais genes do que você, Márcio, que é um homem, do que o Rogério, do que o Elismar, porque eu tenho 2 cromossomos X. E não é isso que acontece. Então, se formou a hipótese que um desses cromossomos X, ele estaria inativado, tá certo? Que é chamado de mecanismo de compensação de doses. Então, para inativar, Senira, pode desligar a máquina de lavar? Para inativar o cromossomo, o que acontece? Quando ocorre a fecundação do zigoto, uma mulher está recebendo o cromossomo X de um homem, o cromossomo X da mãe e o outro do pai, né? Então, daqui a uns 4, 5, 6 dias, um desses cromossomos X, das células formadas, ele vai ficar desativado. E todos os cromossomos, as células derivadas dessa célula, ela vai ter aquele cromossomo X desativado, certo? Então, vamos supor, é possível que a minha célula do pé direito, o cromossomo X que está inativado foi do meu pai. E as minhas células do pé esquerdo, o cromossomo X que foi inativado foi da minha mãe, entendeu? Então, eu tenho genes inativados. Então, pode ser aqueles que foram herdados do meu pai ou aquele herdado da minha mãe, em diferentes partes do meu corpo. Então, o corpo de uma mulher, ele é formado por um mosaico de células. Por quê? Porque ele não tem o mesmo cromossomo nas suas células. Que uma parte da cabeça, a célula que está, o cromossomo X que está ativado é o do pai. E o outro da mão é o da mãe. Então, as mulheres, ela tem esse mosaico de células, certo? Mas ele vai ter importância naquelas características que estão relacionadas com os genes que o cromossomo X está carregando, certo? Já vou terminar a aula aí, peraí, calma aí. Aí, continuando aqui, aí tem que apresentar, né? Continuando aí, vou, só para finalizar essa questão, aqui,
é a questão desse gato. Esse gatinho aqui é o gato que tem duas cores, a cor preta e essa cor amarelinha, eles são fêmeas, são gatos fêmeas. Então, para você saber que um cachorro é um macho ou uma fêmea, é muito fácil, porque os órgãos sexuais é bem exposto. Do gato é complicado, não é? Principalmente quando é novinho, que os ovinhos são bem pequenininhos. Mas, quando você vê um gato assim, malhado dessa forma, você sabe, então, que é uma fêmea. Como é que você sabe que é uma fêmea? Porque, olha só aqui, ó, o cromossomo X dessa gata está carregando o alelo que dá a cor amarela à sua pelagem. E o outro cromossomo X está carregando a que dá a pelagem escura da gata, tá certo? Então, um está carregando que dá amarela e o outro está carregando que dá escura, preta. Aí vai acontecer a inativação do cromossomo X. De repente, em uma parte do embrião, foi inativado aquele cromossomo da parte amarela, que faz o pelo amarelo. Foi inativado. Então, a expressão do pelo ficou o pelo escuro, o pelo preto. Quando você tem, nessa outra célula daqui, o cromossomo X que foi inativado foi esse aqui, que está carregando o gene da pelagem escura. E aí, o cromossomo amarelo aparece. Então, o gato, ele é todo malhado. Ela é chamada de padrão Tortier, certo? Porque ele tem um mosaico de expressão gênica da pelagem. E só as gatas fêmeas é capaz de ter esse tipo de padrão, certo? Porque um X vai ser inativado e o outro vai ser ativado. Se eu tivesse aqui um gato macho, como ele é mamífero, né? É o sistema XY. Então, ele seria ou ele todo amarelo ou ele todo preto, a não ser que alguns casos acontecem, raramente, uma mutação, e ele pode também ter uma padronagem de fêmea. Certo, gente? Agora, olha só, é possível saber que uma mulher é mulher sem, é claro, sem ver a pessoa e sem ter o cariótipo, sem ver os cromossomos? É sim. Foi observado uma estrutura chamada de corpúsculo de Barr. Então, eu não preciso ver os cromossomos para saber se a pessoa é fêmea ou macho. Eu vou depois dizer especificadamente o que é. Eu posso pegar uma amostra das células da minha bochecha, fazer um esfregaço numa lâmina, corar e verificar se existe um ponto de coloração escuro perto do núcleo. Certo? Esse ponto de condensação escuro perto do núcleo é o cromossomo X inativado. Ele é chamado de corpúsculo de Barr. Então, todo mundo que tem esse corpúsculo de Barr é do sexo feminino. Às vezes, a pessoa pode ter 2 corpúsculos de Barr. O que isso significa? Gente? Gente? Estão me escutando ou caiu? Sim, vá. Estou escutando. A pessoa que tem 2 corpúsculos de Barr, o que acontece? Vamos pensar qual é o cariótipo dela. Ó, uma pessoa normal, ela só tem um corpúsculo de Barr, porque um cromossomo X está ativo e o outro está inativo. Esse inativo forma o corpúsculo de Barr. Se a pessoa tem 2 corpúsculos de Barr, quer dizer o quê? Que a pessoa é triplo X. Ela tem 2 cromossomos X inativo e um cromossomo X ativo. Isso é importante por quê? Eu não sei se vocês viram, por exemplo, existe, principalmente no atletismo, desconfianças se algumas pessoas estão competindo, são realmente mulheres. Vocês já viram isso? Então, assim, algumas pessoas, ela tem a aparência, assim, de um homem másculo, e às vezes fica
fica pensando, realmente, será que aquilo ali é uma mulher ou é um homem? Porque se for um homem, então ela não está sendo, vamos dizer, justa a competição. Porque uma das coisas que a testosterona faz é aumentar essa massa muscular. Então, o homem tem muito mais força do que a mulher. Então, não seria fácil. Então, uma dos testes que se faz é esse aí dessa verificação das células da bochecha para saber se é realmente ou não. Então, se eu, no caso, Rogério ou Márcio vai fazer um teste aqui das células da bochecha e vai verificar que ele não tem corpúsculo de Barr. Então, ele não é uma mulher. Corpúsculo de Barr só aparece em mulheres, tá? Que é justamente o cromossomo X que está inativado. Bem, esse caso aqui é bem interessante. Olha só, isso aqui é uma doença que aparece nas mulheres. É o mosaicismo, resultante da inativação do X. Então, ele tem uma displasia ectodérmica hipohidrodóica. A mulher tem áreas da pele sem glândulas sudoríparas e sem pelo. Então, olha só, veja bem essa figura aqui dessa mulher. Então, essa mancha daqui, ó, verde, é onde ela não tem pelos e nem sua. Aí, aqui é da coxa, não tem glândulas sudoríparas e nem sua. Aqui, ó, aí aqui. E o resto é que tá normal. Então, o que foi que aconteceu aí? É que esse cromossomo X inativado, né, foi o cromossomo normal, inativado. E aquele cromossomo X ativado foi aquele que deu aquela característica, né, de não ter pelos e não ter glândulas sudoríparas. Então, existe casos que demonstra que o corpo da mulher é um mosaico de células, com alguns cromossomos que são inativados e outros não. Vocês sabiam disso, gente? Alguém já tinha estudado sobre isso? Não. Não, ninguém? Beleza, ok. Então, gente, aí eu vou finalizar aqui. Olha, essa aqui, as próximas aulas, gente, ó, triploidia, olha, um bebê triploide. Aí a gente volta aqui. Eu vou gravar outras aulas, essa daqui para não ficar longa demais, né? Eu vou finalizar. Eu gostei muito da apresentação de vocês, certo? Eu espero que vocês estejam presentes na outra gravação. E assim, como eu demorei